Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura, e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Deus eterno e omnipotente, rico em graça e misericórdia, despertai em nós o desejo de vos seguirmos constantemente e que tudo em nós tenha em vós o seu começo e em vós o seu fim, para a honra e glória do vosso nome e a edificação das nossas almas. Vós viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, como ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais, cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, marcados pela experiência da ressurreição, hoje a Igreja celebra a festa de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, uma grande mulher, daquelas santas mulheres da Igreja, que realmente tiveram um papel fundamental na sedimentação, ou seja, na construção desta realidade eclesial que é a unidade. Santa Catarina de Sena vive num período conturbado da história da Igreja e desempenha um papel fundamental no retorno, no regresso do Papa de Avião para Roma. Mas olhemos este Evangelho que também pretende levar a cada batizado a alcançar a santidade. Perceber, caro irmão e cara irmã, que a santidade é essa busca pela perfeição. Essa busca pela imperfeição que é o desejo interior de superarmos as nossas imperfeições de maneira a chegarmos a conformar o nosso coração ao coração de Jesus. E, portanto, essa busca constante, esta busca que não significa que alcançaremos ou atingiremos esta meta que nós temos como ideal. A santidade é o ideal do cristão. E ele vai percorrendo e vamos percorrendo. E nesse percurso, muitas vezes encontramos sobressaltos, obstáculos, precalços, encontramos dificuldades nesta caminhada. Mas de uma coisa eu tenho certeza: esta fortaleza que só o Senhor nos pode dar, esta dunamis, esta iluminação do Espírito em nossas almas, faz sim que nós tenhamos vigor e força para vencermos as adversidades. Olhando para o texto deste dia, que é sempre este desejo de alcançarmos a santidade, Jesus hoje nos quer fazer perceber uma realidade e parece que depois de 2000 anos de caminhada continuamos a não perceber a mensagem de Jesus. Falo como humanos, falo como igreja,
E às vezes nos esquecemos realmente em que é que consiste verdadeiramente a mensagem do Evangelho, em que é que consiste verdadeiramente a mensagem de Jesus. Eu não estou aqui a inventar a roda, nem a descobrir o fogo, mas quero apenas reatiçar, reacender na consciência, no imaginário, na vida de cada um de nós, esta certeza de que nos esquecemos muitas vezes daquilo que é fundamental dentro do cristianismo. E volto a dizer, Jesus hoje faz uma crítica, de certa forma também nas entrelinhas, de maneira implícita ou explícita, aos fariseus. Pensemos, os fariseus e os líderes religiosos do tempo de Jesus e antes do tempo de Jesus e posteriormente também ao tempo de Jesus, acreditavam que só eles tinham realmente esta intimidade com Deus, porque eram os estudiosos, eram aqueles que tinham acesso ao estudo e, portanto, muitas vezes menosprezavam o povo simples. E Jesus então vem desconstruir esta ideia de que os fariseus que construíram um sistema legislativo do ponto de vista religioso, ou seja, e achando-se que apenas eles podiam alcançar a santidade, Jesus vem então hoje, caro irmão e cara irmã, fazer perceber não apenas a nós, os líderes religiosos, mas a todos os homens e mulheres, mas sobretudo também a uma certa franja da vida dentro daquilo que é a igreja, de certa forma. Então Jesus começa por fazer perceber que a santidade, a intimidade com Deus pode e é sobretudo alcançada na simplicidade. E Jesus dá um exemplo, né? Ou seja, pode parecer muito caricato, os humildes, as crianças, as mulheres, ou seja, ao longo do ministério de Jesus, Jesus vai revelando esta verdade, que essas pessoas que eram desprezadas de certa forma, e vistas como menos do ponto de vista da dignidade, Jesus vem então mostrar que aos olhos de Deus não existe esta acepção. Aos olhos de Deus somos todos chamados à santidade. A santidade não é apenas para um grupo restrito de pessoas, somos todos chamados à santidade. E a santidade é o desejo de conformar a própria vida à vontade de Deus. Portanto, isto existe no coração e na alma de todo o ser humano. Portanto, hoje somos convidados a esta realidade. Jesus, naquele tempo, diz o Evangelho, tomou a palavra e disse: bendigo o teu Pai, Senhor do céu e da terra. Bendizer é dizer bem de Deus. E como é que nós dizemos bem de Deus? Com a nossa vida, dando testemunho, né? Nesse tempo pascal, é fundamental voltarmos a este verbo testemunhar, dando testemunho do Senhor, dando testemunho da sua palavra, dando testemunho daquilo que Ele fez em nós, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará ainda em nossas vidas, né? Porque escondeste estas coisas aos sábios, aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Daqui o cerne da questão e termino. A grandeza não é uma prerrogativa para chegarmos ao céu. Os títulos não são uma prerrogativa para chegar ao céu. Eu estudo e gosto de estudar e aprecio aqueles que estudam e que com eloquência também transmitem a mensagem do Senhor, mas volto a dizer, a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus no verdadeiro sentido da palavra, está muitas vezes no coração humilde, naquele coração que não procura grandezas, naquele coração que não procura títulos, naquele coração que não procura os primeiros lugares, porque o Senhor diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E a lógica é exatamente isto. Aos sábios e aos inteligentes o Senhor escondeu essas coisas e a revelou aos pequeninos, ou seja, o conhecimento de Deus, a intimidade com o Senhor. Então, caro irmão e cara irmã, termino com a frase do versículo 28. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Só em Deus encontramos descanso. Como não recordar a célebre frase de Santo Agostinho: o nosso coração anda inquieto e não repousa enquanto em Deus não repousar. É exatamente esta verdade profunda do nosso
coração que só pode ser serenada, acalmada pela presença de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Todo-Poderoso faça-nos compreender esta verdade, que o reino de Deus não é uma questão de grandezas, de títulos, de coisas que, no fundo, no final das nossas vidas, seremos julgados apenas pela nossa capacidade de amar. E pensemos, Macarios, em grego, o bem-aventurado é aquele apenas que procura viver a maneira de Deus, imitando Jesus Cristo nos seus gestos e nas suas atitudes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.